E salve, salve, gente boa. Prepare-se para o que há de vir, querido. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito da poderosa voz do Senhor, conta segredos. Vem comigo até o final, sai daí não. Mas vamos, né, querido? Se você não está inscrito, inscreva-se. Clica aí no botão, é bem rápido. Você vai clicar em se inscrever e depois você clica no sininho. Porque aí você não perde nada, né? Os vídeos são interligados, um vídeo explica o outro e um depende do outro para complementar o entendimento. Curta, comenta, compartilha, querido. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já mostra o vídeo para mais pessoas e compartilhando você faz esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria fazer chegar. Posso contar contigo? Vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 10, versículos são o 3 e o 4. Apocalipse 10, versículo 3 e 4, diz assim: E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Amém? Então a gente vai ter que dar uma pausa aqui para poder falar do restante do texto aí do versículo 5. Lembrando que a gente está dentro daquele interlúdio. O que é interlúdio? É aquela cena que acontece dentro de um né, tá tendo uma série de acontecimentos e de repente tem uma cena que separa um acontecimento do outro. Esse é o segundo interlúdio, o primeiro interlúdio é o capítulo 7. Embora a gente trate o capítulo 10 e o 11 até o versículo 14, né? O 11 até o 14 só, não o 11 todo. Como um segundo interlúdio, o versículo 14 do capítulo 11 ele vai falar que é o final do segundo A. Então, na realidade, esse interlúdio não é totalmente um interlúdio, porque ele está inserido no segundo A. E é como se o segundo A ele fosse um pouco mais distante. Nós falamos sobre isso no vídeo passado, só relembrando aqui. O versículo 2, ele termina dizendo que aquele anjo forte que apareceu no versículo 1, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós falamos isso no vídeo anterior, a respeito desse, imagina que anjo é esse, né? Que poder é esse, que estava um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Que negócio enorme. E esse anjo, que estava com o pé no mar e sobre a terra, bradou em grande voz como ruge um leão. A expressão como ruge um leão primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai falar que o diabo ele anda ao derredor como um leão que ruge querendo tragar. Aqui, esse rugido leão, e com a expressão em grande voz, traz para a gente 2 ensinamentos. Um é uma oposição exatamente à força do diabo, que é um leão mais fraco, um leão que já não consegue alcançar plenamente seus objetivos. E aqui agora, até o anjo, ele consegue bradar como um leão, trazendo um grande impacto. E esse rugido leão desse anjo aqui, ele é um anúncio. Por quê? Esse rugir ele é um anúncio. Porque quando ele brada, quando esse leão brada, os 7 trovões falam. Então diz aí, olha, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Ou seja, a palavra fono aqui, né? De vozes. Ou seja, os 7 trovões falaram, os 7 trovões disseram algo, os 7 trovões proferiram uma mensagem. E aí eu queria aqui, antes da gente entrar nesse detalhe, é que essa voz poderosa de Deus, isso não é uma coisa nova aqui na Bíblia. Vamos lá para o Salmo capítulo 29, que é um salmo que fala praticamente na sua totalidade sobre a voz de Deus. Então o Salmo 29, ele vai dizer assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor
quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que nós sejamos povo de Deus. Recentemente, agora, há poucos dias da gravação desse vídeo, eu moro aqui em Porto Alegre, nós aqui no Rio Grande do Sul passamos por desastres. E só não foi pior, porque graças a Deus, né, a gente tem aqui um aviso de meteorologia e muitas pessoas saíram de suas casas, muitas pessoas deixaram as suas casas antes que o pior acontecesse. Mas não sei quantos viram ali as cenas, seja dessa catástrofe, foi de muitas outras ao longo da história, não só do Brasil aqui, mas isso no mundo também se repete, que quando Deus quer, querido, com a chuva, não tem árvores frondosas, não tem pontes mais firmes. Se Deus quiser, querido, Ele aumenta a dose e aquilo que o homem construiu achando que era mais forte, que agora sobreviveria, também tem um limite. E se Deus quiser, Ele derruba. Por exemplo, nesse caso agora recente aqui no Rio Grande do Sul, pontes que já passaram por diversas, centenas de milhares de chuvas anteriores, diante dessa agora não resistiu. Então, aquilo que o homem constrói tem um limite. A voz de Deus, ela é poderosa, querido, e a gente precisa entender que os limites humanos não impedem a voz de Deus. Querido, o livro do Apocalipse, a gente já falou aqui, não é um livro. Assista os vídeos aí, o primeiro vídeo do estudo de Apocalipse, o vídeo referente ao capítulo 6. Não é um livro para você traçar, fazer contas matemáticas de qual é o ano, o mês em que Jesus virá, mas é um livro que anuncia para a gente se preparar, é um livro que nos alerta de que a gente precisa estar preparado. Se Jesus Cristo voltar hoje, eu preciso estar preparado. E dentro desse preparo, como parte desse preparo, está o reconhecimento do poder de Deus, da soberania de Deus, que a hora que Ele quiser, querido, Ele faz, Ele destrói, Ele aniquila. O ser humano não é nada. A prepotência e a arrogância já demonstrada, querido, tanto no tempo de Noé, quanto da Torre de Babel, são várias histórias, Sodoma e Gomorra, né? São muitas histórias na Bíblia em que o homem se achava, a história de Nabucodonosor, em que o homem se achava, que o homem se encheu, que o homem se inflou do seu poder e achando que o seu poder era ilimitado, mas o poder de Deus, ele vai lá e derruba. E a gente tem histórias recentes, como do World Trade Center, como do Titanic, várias, que são inúmeras as histórias que a gente tem e os relatos históricos que a gente tem ao longo dessa história da humanidade, desde a sua criação até hoje, de como o poder do homem, por mais altivo que o homem seja, por mais que o homem ache que ele tem poder ilimitado, não tem. Deus sempre dá um jeito de... Se o homem chegou até aqui, Deus sempre dá um jeito. Eu chego até mais. Deus poderia ir muito além. É o que a gente falou do arco-íris no vídeo anterior. Assista o vídeo anterior que a gente fala sobre a questão do arco-íris aqui no versículo 1. Então a gente falou um pouco sobre isso. E aqui, quando fala dos 7 trovões, querido, 7 é o simbolismo da totalidade. E diante de Mateus 28:18 a gente pode entender. O poder de Deus, ele é completo, ele é supremo e ele é ilimitado. O poder do homem vai chegando, é óbvio que o homem cada vez ele vai além, ele bate recordes, ele ultrapassa limites, ele vence a si mesmo, mas não vence a Deus. Ele consegue vencer a si mesmo. E por mais que o homem consiga ser cada vez mais rápido, cada vez mais forte, tenha construções cada vez que resista, né, a terremotos, né, na escala 20 da escala Richter, Deus vai lá e faz um terremoto com a escala 20,2, suficiente para destruir aquilo que o homem achou
que poderia conter qualquer tipo de terremoto. Então Deus sempre dá um jeito de ir um pouco além na história da humanidade para mostrar para o homem: a minha voz é que é poderosa, não duvide do meu poder. Querido, ai do homem. E a gente está vivendo um tempo hoje onde as pessoas estão duvidando do poder de Deus. Querido, isso me assusta muito quando eu leio comentários, eu assisto vídeo e ouço determinadas pessoas falarem, querido, diminuindo o poder de Deus, menosprezando o poder de Deus, falando contra a igreja, contra os servos do Senhor, como se estivesse falando contra um qualquer. Querido, não toca na noiva do Senhor, não mexe na noiva do Senhor, segue a tua vida. Fala aí para as pessoas que mandam esse vídeo, querido, segue a vida, cumpre a tua vida, faz os teus planos, segue o teu caminho, não se mete com a noiva do Senhor, querido, porque Deus é ciumento. A Bíblia diz que Deus é zeloso, que Deus é ciumento. Não se mete, querido, não se mete. Respeita a natureza, respeita o poder de Deus. A natureza nada mais é do que um agir de Deus, uma demonstração. O poder da natureza sobre todas as construções humanas, sobre a vida humana, nada mais é, como a gente viu lá em Gênesis capítulo 6, do 6 ao 9, nada mais é do que uma demonstração. Olha, cuidado, submeta-se ao poder, reconheça a soberania de Deus, reconheça o poder de Deus, não afronte, não tente Deus, não fique tentando Deus. Respeita a noiva do Senhor, respeita a noiva de Cristo, respeita as crianças de Deus que são preciosas aos olhos do Senhor, porque teve um preço muito caro pago por elas. Então, querido, a gente precisa se voltar para entender a poderosa voz do Senhor. Deus tem um poder supremo, e esse poder supremo, querido, ele é demonstrado quando fala aqui dos 7 trovões. 7 trovões. Aí você olha lá para o Salmo 29 que a gente acabou de ler. Que poder maravilhoso, querido. Que poder incomparável e inalcançável. O homem não vai conseguir alcançar esse poder. Cada vez que o homem supera a si mesmo, a tentativa do homem é sempre comparado a si mesmo, nunca comparado a Deus. E o versículo 4 fala que logo que falaram os 7 trovões, João já preparado para escrever o que os 7 trovões estavam anunciando. É importante a gente entender aqui que só João escutou esses 7 trovões. Por mais alto, claro, por mais que a voz seja muito forte, a expressão aqui de como voz de 7 trovões, imagina, você já escutou um trovão quando está acontecendo a coisa ali muito perto, ali como estremece tudo? Um trovão, imagina 7 trovões, um trovão na totalidade. Está mostrando que foi uma voz poderosa, mas a humanidade aqui não ouviu. O povo ali não escutou. Somente João, os anjos e quem estava ali diante do trono é que ouviu aquela narrativa, aquilo que estava sendo narrado. Eu não gosto dessa expressão narrativa, porque tem uma outra conotação hoje, né? Mas aquilo que estava sendo narrado ali. E João já estava pronto para escrever. Mas foi falado para ele assim: olha, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então há coisas ainda dentro de todo esse cenário apocalíptico, dentro de todo esse cenário do fim dos tempos, ainda há coisas ali que Deus guardou em segredo com João. E Deus falou assim: não escreve isso não, isso aqui não pode estar escrito. Pode ser, alguns estudiosos chegam a imaginar que isso aqui tem referência com aquilo que vai acontecer a partir do capítulo 16 de Apocalipse. Ou seja, não escreve agora, ainda não é a hora, mas lá na frente eu vou falar. Mas aqui ainda não diz o que estava para acontecer. Mas não sei, querido, eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que não seja isso. Eu acredito que ainda tenha algumas coisas que serão surpresa. Surpresa para quem não crê, surpresa para quem não se sujeita ao poder de Deus, surpresa para quem não entende que o poder de Deus é ilimitado e supremo. Não há limite para o poder de Deus. Para esse será surpresa. Agora, para aquele que crê, querido, não será surpresa. Até porque, nesse momento aqui do capítulo 10, eu creio que a igreja já não estará
mais presente aqui. Que o povo santo de Deus não fará mais parte desses momentos, desses flagelos e de tudo que está acontecendo aqui com esses 3 últimos ais. A igreja já não estará mais aqui. Eu acredito nisso. Querido, Deus tem uma voz poderosa. Então não pague para ver. Sujeite-se ao Senhor. Reconheça o poder e a autoridade dele. E respeite, querido. Respeite Deus. Respeite a noiva de Deus. Respeite os filhos de Deus. Amém, gente boa? E Deus te abençoe, rica e abundantemente.